Olá a todos, eu e você e eu, todos nós juntinhos aqui na Voz do Sagrado. Hoje com uma novidade, né? Nós estamos tendo o prazer de entrevistar, né, a sacerdotisa conhecida como Etemi Socorro de Iemanjá, né? Mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale sobre ela. Essa entrevista deverá estar já publicada amanhã para todos, né, do nosso grupo e para quem quiser assistir. E estamos aí juntinhos. Boa noite, Mãe Socorro. Boa noite, Pai Mota. Então, Colofé. Colofé Loron, Colofé. Minha mãe, eu gostaria que a senhora falasse aí para o seu público que está lhe ouvindo quem é a Dona Maria do Socorro. É, Dona Maria do Socorro, que nunca pensou, né, em ser uma zeladora, nem passou pela cabeça dela. Tinha até medo, né, pelas as coisas que ela ouvia, né, quando chegava. Mas sempre gostei, sempre fui muito curiosa. E às vezes eu dava umas fugidazinhas para ver como é que funcionava e ficava cada vez mais assustada. E casei com um totalmente de outra religião, que era católica, também aprendi a ser. 2 filhos maravilhosos. E fui realmente levada pelo orixá, essa eu posso dizer, porque nem passava por perto, quando se falava em candomblé, eu não passava nem por perto, né. Isso é minha história. Sim, e a senhora Etemi a Socorro hoje, né? Como chegou no Candomblé, em que ano foi, como isso se deu? Cheguei no candomblé em 92. Foi muito engraçado. Tive uma curiosidade de jogar, né. E na ocasião nessa ocasião eu conheci o Ganzezinho. E ele me levou para uma senhora para me jogar com ela, de Inhaçã, que se chamava Guará. Nisso ela disse, todo mundo achava que eu era de Oxum. Então essa pessoa pegou e falou assim: "Vou te levar na casa da minha cunhada", né. E eu fiquei toda entusiasmada para ir, porque eu queria saber de certas coisas que acontecia comigo. Eu, às vezes, tinha sonhos, às vezes me deparava na praia, eu era muito confusa. E fui. Cheguei lá, ela disse para mim: "Olha, aqui eu não vejo Oxum, eu vejo Iemanjá. Mas como eu tenho minha cunhada que é uma pessoa que tem casa de santo, eu gostaria de levar você lá". Eu disse: "Tá bom", marcamos e fomos. E eu fui assim que eu cheguei na casa de Dona Margarida de Iemanjá, minha mãe de santo. E lá ela fez o jogo, eu fiquei muito encantada por ela, uma pessoa que no momento logo tive aquela, sabe, algo de orixá mesmo, aquela simpatia, aquele carinho. E fui 2 vezes até na casa dela. E aí ela disse, quando foi, acho que foi no mês de janeiro, quando foi no mês de março, ela falou para mim que tinha um pessoal para vir da Bahia, e se eu podia ajudá-la. Eu disse: "Posso", né. Eu morava, nessa ocasião, na zona sul, tinha meu carro. Cheguei para ela e falei assim: "Quando a senhora só me avisa quando for". E foi aí que começou a minha história.
Fui Isso em ajudá-la mil e... e ela toda passamos a fazer uma amizade. Nisso, ela me pediu para ir até o aeroporto, já foi no mês de julho, que eu levei uns 45 dias. Aí eu fui, quando ela me ligou, eu fui. Pegamos um pessoal que estava chegando da Bahia, mas nem me lembro muito da senhoria. Fui no aeroporto, depois fui na rodoviária, trouxe para casa de santo da minha mãe de santo, né. Isso já quantos anos de iniciada a senhora? Tenho 29 anos. Uau, 29 anos, não são 29 dias, É, né? muitas coisas. Bastante tempo. A senhora se lembra quantos filhos de santo a senhora tem, ou melhor, teve nessa sua trajetória? Olha, Entre, entre Vodunce, Ogãs, Zequetes, Abiãs. olha, na minha conta, uns 41, porque já teve muitos que já saíram, né, e outros ficaram. Agora, então, com essa pandemia, o senhor sabe como é que ficou as casas, não só a minha, mas como a de muita gente, né. Mas ainda estão na casa, mas Sim, a maior parte não estão. mas a gente sabe, né? É, Candomblé é uma rotatividade, né? isso aí. É um entra e sai. Aqueles É, que são religiosos. Hoje está muito difícil, né? Porque não é igual antigamente. Antigamente as pessoas faziam santo e tomavam sua maioridade na casa que fez santo, né? é, isso é verdade. E eu sempre assim, depois que fiz santo, a coisa que eu mais queria é ter conhecimento do que estava me envolvendo, que é algo tão maravilhoso, que você passa a viver querendo saber cada dia mais um pouquinho daquilo que você está vivendo, que é sobre o orixá, né. E Iemanjá, minha mãe, é uma mulher muito sábia. Como eu tinha sempre tive muito medo das coisas, então ela foi me levando aos pouquinhos, foi me fazendo crescer dentro, né. E aí eu acho que é devido a isso que eu tive essa quantidade de filhos de santo, e ela sempre esteve me orientando em tudo na minha vida, como até hoje. Etemi Socorro, sacerdotisa do Balá Rondô, Cuebalá Rondô, Isso é verdade. descendente do Do Bogum, Bogum, é isso? Estou falando iniciadas direitinho? sempre descendente do Bogum, Isso, iniciada por vó Nicinha, minha mãe Margarida e vó Nicinha. sim. Teve muita gente de lá que até hoje as pessoas que estão até hoje conversam comigo. Eu, às vezes, fico não acreditando, digo: "Meu Deus, minha família de axé é muito grande, é muito linda". Graças a Deus, né, que a gente Graças a está aí Deus. com pessoas que Exato. ainda estão vivas, que posso dizer assim, eu mastiguei dobi. Nossa, isso é Então, verdade. mãe, é, é, assim, na sua iniciação, né, a gente sabe que sai com o santo, não percebe, não vê nada, É né, verdade. só ouve falar, mas aí nessa trajetória sua aí, qual a sua maior lembrança no dia do seu candomblé? Assim, ou de alguém importante que estava lá, ou algum acontecimento importante. Tem alguma coisa que a senhora se lembra? Lembrar, se eu disser que lembro, estou mentindo, né, mas soube, né, como meu padrinho de Orocó, como tia Sônia, muitas pessoas, assim como Pai Poá, eu acredito que até o senhor teve, eu ouvi o Pai Beto falar, comentar das pessoas que estiveram lá, e eu sei que a casa ficou cheia e eu fiquei só depois que eu vim saber que foi a primeira Iaor, né, do feita pela por Nicinha, a primeira Iemanjá, daqui do Rio de Janeiro, pelas mãos dela, foi a primeira Iemanjá, né, que ela Olha, foi o sonho dela que eu fosse para a Bahia, que ela desse rum na minha santa,
e isso não chegou a concluir, porque 2 anos depois ela faleceu, né. Mas fui a primeira a manjar da mão dela, fui a primeira Iaô do Rio de Janeiro, pelo Bogum. Eu e meu irmão, que eu fui também iniciada com meu irmão de Becém, né. E qual, assim, nessa trajetória da senhora, assim, qual a maior lembrança que marcou a sua vida com relação a essa sua trajetória? Se a senhora puder falar de uma boa e depois de alguma coisa que não foi tão boa assim. É, eu posso dizer que sou muito feliz na religião, porque apesar de na ocasião ser nova de santo, os mais velhos me abraçavam tinha uma simplicidade, me chamavam de mãezinha, e era algo que eles me transmitiram de uma confiança que eu não percebia na ocasião, hoje em dia eu vejo o valor que tinha, né, e sempre fui carinhosa e sempre recebi carinho das pessoas, assim, amigas, né, como tive muita amizade boas, mais velha irmã de santo, como a falecida Jurema, tive minha tia Sônia, que sempre adorei. Nossa, pessoas que já se foram, Pai Puá, Mãe Mona, e são muitos, se for delatar, foram muitos. E graças a Deus fui essas pessoas mais velhas que me deram, assim, muito apoio e muito carinho. Eu Então, sou né, feliz. nessa conversa com a senhora, eu percebi, né, que a senhora tomou sua maioridade, seus 7 anos, no mesmo axé que se iniciou, né? Sim, meu pai, Que sim. isso deve ser um orgulho muito grande, né? Ah, isso é algo que eu nunca quis sair, né, também, que eu sempre amei muito o meu axé. Então e amo até hoje. Então tive meus 7, inaugurou-se minha casa com meus 14 anos, que a minha mãe de santo Margarida abriu, me deu o título de Iatemi Socorro dentro desse axé de Balão Rondô, e meus 21 anos também. Então eu Que, sou uma pessoa que não posso me queixar de nada sobre o meu axé. que Tem as maravilha. coisas boas que eu tive e tenho, e tem as coisas ruins que aconteceram depois, que é de que eu digo que é bom termos as boas e é ruim, que é para poder sabermos caminhar com o orixá. Mãe, me diga uma Que os coisa. santos nos ensina tudo. Essa que é a grande verdade. Então, que beleza, né? A gente poder ouvir ainda de pessoas que fizeram suas iniciações dentro do axé e continuam nele. É prazeroso. Ah, A senhora, qual a diferença que a senhora acha do candomblé de hoje para o candomblé da época da sua iniciação? Mudou muita coisa? olha, meu pai, para te dizer, hoje em dia eu observo, né, que existe a mudança. Às vezes até tento não mudar tanto minha casa, porque o respeito, o carinho, nossos antepassados e os antigos nos ensinam coisas que você se surpreende no momento, né. Uns têm até dificuldade, eu não tive tanta dificuldade, porque sempre fui uma mulher muito disciplinada na minha vida. E porque também tive uns pais maravilhosos, né. E hoje em dia eu fico vendo que você, quando pega uma pessoa até para fazer um jogo, você tem que ter até o cuidado de falar, porque às vezes as pessoas vêm para você já até quase praticamente sabendo o que você vai falar.
E você tem que ter muita espiritualidade para poder pegar e falar com essas pessoas. E que às vezes eles não sabem nem do que estão falando, mas eles falam. Não sabem nem o porquê, mas eles falam. Então você tem que ter até cuidado para isso, meu pai. Então a modernidade estraga um pouco a situação. E com relação à educação de axé, É, também mudou bastante, né? Antes as bastante. pessoas tinham Hum, mais É, educação de axé, né? educação de axé. Como eu tive. Minha mãe de santo não falava comigo. A gente se conhecia pelo olhar. Eu sabia quando eu não estava para ficar naquele ambiente e eu sabia quando eu era precisado. Ela quase não falava. Nós não conversávamos pelo olhar. Nessa ocasião, a casa da minha mãe era incrível. Não sei hoje em dia, porque eu não estou mais frequentando, né? Porque também tenho minha casa para zelar pelos meus. Mas era incrível. Eu tinha, assim, o respeito, o carinho, a disciplina. Era tudo muito bom. E a sua casa? Quando é que a senhora soube que tinha que abrir casa? Aí, Emanjá veio, deu a ordem, sua mãe viu no jogo. Como aconteceu o fato de Etemi Socorro ter que abrir a casa de Emanjá? quando a minha mãe me comunicou que eu teria que abrir uma casa, eu não juro ao senhor, não dei muita importância, porque eu não tinha essa intenção. Mas eu tenho um caboclo, e esse caboclo, numa ocasião, depois de tanto eu ter percas já aconteceu muita coisa para poder eu chegar nessa situação, aí ele disse que a rainha queria a casa dela. E deu recado para pessoas que eu nunca, assim, ele nunca tinha conversado, como o Gazezinho, como uma senhora que se chamava Sueli Equede, e essa senhora é uma pessoa incrível também, gosto muito dela, porque ela sempre foi muito importante na minha vida também. Aí eu peguei e falei com a mãe de santo, aí ela disse assim: "Não, Irmã já quer a casa dela". Continuei não procurando, isso foi numa situação quase de 2 anos, até que Iemanjá começou a interferir na minha vida de uma tal maneira, que aí eu fui procurar um lugar para ficar e nem imaginava vir para cá. Procurei São João de Meriti, ficar perto da minha mãe, não consegui, e aí eu consegui aqui um terreno que tá bom, para fazer um quarto de santo, eu vou fazer e vou dar assistência, é o que eu pensei. Só que nessa ocasião, eu estava indo pouco, minha mãe já tinha saído de São João de Meriti, tinha ido para o nome, para o sítio, né, que é onde ela tinha, que agora no momento não estou lembrando o nome. Aí ela ligou para mim: "Socorro, você tem que arrumar um lugar para Iemanjá, que ela quer ficar", porque eu tinha preparado até um quarto na minha casa, ela não aceitou. E eu comecei a pensar no que ela tinha falado. Eu disse: "Minha mãe de santo está querendo se ver livre de mim. Ela está com muita pressa que eu arrume um canto para Iemanjá ficar". Aí tá. Aí Iemanjá deixou ela sem jogar, deixou sem pai Beto dormir, e eu inocente. Aí vim ver, tirei um final de semana para vir aqui para ver como é que estava o movimento aqui da obra, né, que eu cheguei a falar para o senhor que eu comprei, né. Uhum. Quando eu cheguei aqui, estava pronto os quartos de santo, e eu não tinha falado nada com o pedreiro, nem aonde ele ia fazer. Ele Olha, tinha feito 4 quartinhos, e a mãe já tinha falado para minha mãe de quartinho santo que dela. estava pronto, e eu cheguei aqui, foi uma surpresa que eu tive do pedreiro, né, que era até um mineiro, e a mulher dele até era uma pessoa doente, ficava aqui com ele. Aí minha mãe me ligou naquele momento,
que eu estava aqui. Foi assim, uma coisa mágica mesmo, que eu nem conto isso para todo mundo, porque foi assim, sem eu saber, sem ela saber, e as coisas aconteceram desse jeito. Ela disse, então você vem pegar a Iemanjá, que ela está querendo ir para lá, porque ela não deixa nem o Beto dormir, nem me deixa jogar. Aí foi quando ela falou isso para mim. Que legal. Aí eu saí daqui, fui em casa, peguei roupa, tomei banho, fui para lá, foi para o sítio, onde ela tinha ido há pouco tempo para lá. E quando ela me recebeu, Iemanjá viram. Assim, aí eu fui pegar o santo que estava em São João de mentira, estava lá, que eu já tinha levado para lá, que a Iemanjá não aceitou que eu não levasse para minha casa. Então, quando eu cheguei lá, que eu fui entrar no portão, Iemanjá virou. Aí não vi mais nada. Quando voltei a mim, eu já estava aqui novamente, com 2 Equedes me esperando no portão. Eita fé! Então, quando o santo Foi. quer, né? É Iemanjá assim. realmente. E eu achava que E era minha mãe de santo. sim, fale, desculpa. E eu achava que era minha mãe de santo que queria se livrar de mim. Entendeu? Foi isso que eu pensei no momento. Mas depois eu vi que não era. Era Iemanjá mesmo. O candomblé sofreu muitas mudanças, né? Entre elas, tem algumas pessoas que fez do candomblé um comércio. Qual o seu entendimento? Como a senhora vê esse grande problema dentro do nosso culto? Meu pai, é um problema que depende de cada casa, né? De cada pessoa a entender. Aqui, Iemanjá interfere muito sobre isso, porque eu, durante muito tempo, eu levava casa de candomblé sozinha, né? Eu e o Zé. Depois eu comecei a conversar com pessoas, né? Mas eu tenho um problema muito sério, muito sério. Eu tenho uma santa que, se eu estiver jogando e aquela pessoa estiver necessitada, não posso dizer para ela não. É o que ela quer. É o que ela me deixa fazer. Porque o comércio existe. E acho até que as pessoas que fazem do comércio têm as suas. Mas aqui em casa é um pouquinho diferente devido a isso. A minha casa aqui é comandada pela minha santa. Não tem Zé, não tem eu, não tem ninguém. É o que ela quer. Tá Se o senhor certo. estiver numa mesa de jogo comigo e ela disser, não faça isso, eu não vou fazer. Eu faço o que tiver que fazer, o que ela mandar eu fazer. Então, Então, eu não posso dizer, não posso nem julgar essa parte de comércio o devido a sagrado essa manda e situação. obedece quem tem juízo, né? Não? Então, eu sou dela, ela é minha mãe, ela é que me comanda, ela é que comanda meus filhos, ela comanda quem. Eu nunca não boto ninguém para fora, ela que escolhe quem fica, quem sai. E eu não posso Entendi. nem fazer, assim, dar muita opinião sobre esse assunto. Etemi O senhor já me socorro. conhece e Etemi, sabe que claro, com grande orgulho. Etemi socorro de o Iemanjá. pouco que tem, não estou ouvindo o senhor mais. Não estou ouvindo o senhor. Perdão. Certo? Etemi socorro de Iemanjá. A senhora já sofreu alguma intolerância de alguma forma? Meu pai, eu não sou muito de sair. E eu sou uma pessoa muito tímida. E eu escolho muito os lugares que eu vou. Então, eu não posso dizer ao senhor que já sofri
intolerância, porque nunca tive, Que bom, né? não. É, Mesmo digo ao senhor, na ocasião que eu fiz santo, que ainda estava de quelê, fui votar, que naquela ocasião, e eu votava na Lagoa, onde eu morava. Fui lá, toda vestida, cabecinha baixa, careca, no clube que eu sempre frequentei com meus filhos, e não tive discriminação nenhuma, que, graças que, a Deus, que ótimo, né? Que bom. não tive. É, a senhora podia me responder uma coisa, assim, dentro do seu entendimento. Qual a importância de um zelador junto à família do filho de santo? A senhora entende que esse zelador tem alguma responsabilidade com a família também do seu filho ou só com o seu filho? Não, você quando abraça um filho, eu, até me socorro, quando abraço uma pessoa, e aquela pessoa está precisando, eu também abraço a família, porque aquela pessoa que está aqui dentro da casa de Açabá, ela precisa ser família, ela precisa estar ali, dentro do meu entendimento. Então, desde o momento que você abraça aquela pessoa e a família, eu acho que aquilo se torna uma família junta, né? Aquilo junta tudo, eu acho que é uma coisa bem saudável. Sim, eu até costumo dizer que Vodun, Inquice, Orixá é família, né? E por ser Isso, família, por que não a família no mesmo lugar? Até porque exatamente. cria problemas, né? Até Isso, dentro de casa, quando cada um está num local, né? Os ensinamentos são diferenciados, né? isso, A casa segue exato. um ritmo, a outra segue Segue outro. outra, Acaba, exatamente. acaba a família, a própria família entrando em atrito por questões religiosas. Então, Verdade, a gente sempre está falando nisso, que é de grande importância, né? É que a isso é verdade. família toda esteja no mesmo lugar, porque não existe problema nenhum da zeladora cuidar Não, da família. não, e eu Isso é gosto, mito, né? eu gosto de ser uma pessoa, eu fui criada numa família grande, então eu acho que eu tenho essa esse abraço, esse carinho. Quando eu pego um filho de santo, eu quero conhecer o pai, quero ver a mãe, quero conhecer tio. Então isso se torna uma amizade e mesmo as pessoas, às vezes, não querendo, participar, mas termina participando, e isso é muito bom, porque traz muita felicidade e união, e isso para mim é muito importante. Para a senhora aí, vamos dizer assim, Eu antigamente, não estou ouvindo o senhor. meu áudio que está fugindo aqui. Antigamente, as mulheres e homens tinham que ter uma conduta ímpar dentro das comunidades de terreiro. As mulheres não adentravam de calça comprida, de short, roupa decotada, né? E curta, como Isso, a gente vê por aí hoje. E os homens não entravam de bermuda ou de traje femininos, usando, por exemplo, ojá, pano da costas, que são adereços femininos, não masculinos. É, o que a senhora acha dessas mudanças das pessoas se trajarem mal para adentrar dentro de uma casa de culto? olha, se eu estou em função aqui na minha casa, eu realmente não permito, porque eu não fui criada assim, eu nunca entrei dentro da minha casa de santo, de short nem de calça comprida. Sempre tive minha saia e sempre o meu pano da costa. Aliás, nunca fui nem de calça comprida nem de short, sempre fui de saia e meu pano da costa. Já entrava no portão da minha mãe, já tirava meu sapato, custei muito até caminhar de sapato. Então, isso é uma das coisas que eu procuro conservar na minha casa, porque eu não me sinto bem.
em ver uma pessoa de calça comprida sem um pano na cintura ou uma saia. Não consigo ver uma pessoa entrar dentro de um axé de short. Então, isso dentro da casa de Iaçabá. Porque eu não me sinto bem. Desde o momento que você não consegue fazer consigo, nem aqui, quando eu estou aqui na minha casa, se eu tiver que descer na minha casa, eu fico bem. Se eu tiver que descer no meu salão, estou sempre com uma saia de ração. Nunca de short nem de calça comprida. E assim, aqui em casa, todos os meus filhos acompanham isso. É. Tem alguma. Não, lógico que tem, que eu sei que tem. Qual a cerimônia dentro do seu culto que mais lhe encanta? Todos me encantam, porque eu sou uma mulher muito apaixonada pelos orixás. Todos me emocionam. Então, quando eu vejo o santo sair, ou a feitura de um filho, ou alguém dando obrigação, eu não sinto cansaço, não tenho sono, e olha que eu sou dorminhoca. Eu sinto só felicidade, é algo incrível. Quando você sente bem em ver um orixá, ou um Tá, quiche. sim. Então, a gente pode dizer que não existe uma preferência, nem no Não, Zandró, nem no Polê, não, no tudo é lindo, Boitá. tudo é lindo, meu pai, Tudo é lindo. Então, eu tudo não é vou nem lindo. fazer a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, se a senhora teria, né, algum sagrado, algum santo especial que mais gosta. Já vi que essa São pergunta. todos, são todos, porque cada um me traz uma emoção diferente, entendeu? Cada um eu vejo aquele orixá como, naquele momento, como, sei lá, é algo incrível, é muito bom, é lindo. Sou apaixonada, eu me emociono com Que, que todos ótimo. eles. E falando de tradição, bom, tradição é normal, né, que uma família de santo tenha os mesmos ritos e costumes, né, Certo. familiar, espiritual, né. Hoje observamos que em alguns lugares esse conceito mudou. O que a senhora acha que causou essa mudança? Já que uma pessoa que, por exemplo, é do Bogum, da sua família, e pratica um ritual diferente da sua casa, de outras casas de irmãos, de parentes. É, é uma coisa que eu observo muito, mas procuro lidar com o que eu gosto, com o que eu amo, do que me passaram para mim, meus mais velhos. Mas eu não sou muito, assim, de julgar, né, eu sou muito de cumprir o que eu aprendi. Então é uma coisa que tenho até dificuldade de responder ao senhor, porque eu só lamento, porque o que eu aprendi é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, que eu fico boba como as pessoas podem mudar certas coisas, porque infelizmente Não seria, Etemir, uma questão de sobrevivência, de não ter oportunidade, de repente, de se aproximar dos seus mais velhos, ou ter contato com a sua casa matriz, ou ter contato com outros irmãos para poder seguir aquele ritual. E aí então as pessoas é, é, pegam, né, um cadinho aqui, um cadinho ali. é uma coisa que eu acho que isso aí é um pouco de falta de humildade, porque quando a gente não sabe, não tem que
ter vergonha de dizer que não sabe. É procurar o mais velho, ou até mesmo um que está mais seguindo mais aquela linha, e conversar. E eu tenho essa humildade. Eu, quando não sei, eu procuro. E quando a pessoa não sabe me informar aquilo, vou procurando outro. Até a minha própria mãe de santo. Até hoje eu sou capaz de ter alguma dúvida, ligar para ela. Se ver que ela não quer me responder por algum motivo qualquer, vou ter a opinião de outra pessoa, até chegar naquilo que eu. Aí é que entra a minha santa. Aí eu vou conversar com a minha mãe, vou perguntar a ela o que eu faço. Sim, É isso. sim. Que a gente também pode buscar Temos que ter informações com o nosso humildade. sagrado. Se não tivermos humildade, a gente não consegue nossos objetivos. Sim, porque a gente também pode buscar, né, Vamos entendimento buscar, e exatamente, buscar conhecimento com o nosso conhecimento. próprio santo, né? Isso aí. E Isso eu aí, posso. parabéns. Algum alguém da família biológica seguiu a sua religiosidade? Eu tenho uma sobrinha que se chama Jaqueline. Essa foi a única. Tenho a filha dela, que também é Cat da minha casa, tenho ela. E só essas 2 pessoas mesmo. O filho da minha Cat também é meu filho de santo, que é de Omulu. Sim, acho Esses que me seguem. é porque tem muitos zeladores que têm um entendimento de que, ah, não, eu não vou iniciar meu filho, vou deixar ele crescer para ver o que ele quer, que não Isso. adianta iniciar agora e amanhã ele vai seguir outra coisa, não vai querer ficar. Eu costumo dizer que aquele bichinho do candomblé que entranha É, na veia, ele faz com que a pessoa se encante, né? é verdade. Pelo sagrado, pelo candomblé, pelos batuques, pelos cânticos. É, E a gente vê que os neopentecostais, eles desde cedo levam seus filhos para a igreja, né? E é, nós, a maioria de nosso povo, ainda fica. Vou deixar crescer para ver aonde vai, quando poderiam também já estar trazendo, infiltrando o filho dentro da religião, para ele se acostumando e ser o futuro. isso é verdade. Minha sobrinha chegou do nada aqui e dizendo ela que Iemanjá a trouxe. Depois dela veio a filha que tinha 10 anos, o sonho dela era ser Vodúcia ou se não Equete. Iemanjá suspendeu também, que até ter um cargo dentro da casa. Hoje em dia ela está na faculdade e esse ano se forma, se Deus quiser, e Deus vai permitir, e o Iemanjá também. E o filho dela nasceu com problemas, né? E Iemanjá pegou ele pequenininho, já estava dentro da barriga da minha sobrinha, e quando ele nasceu, ele continuou com os problemas, mas já pegou pequenininho e botou ele bom, e disse ele tem que ser feito, e ela mesma tomou toda a providência disso ser acontecido, que é o Mateus, que é do Mulu, de Jagum. Então eu sou feliz com eles aqui na minha casa. Graças a Tenho uma Deus, né? família, os outros não entraram que já eram tudo adulto, né, ninguém mora aqui por perto, mas todos me respeitam como ser Graças a humano, Deus. e isso para mim é importante. É, a gente reza para que, né, Exato. a senhora tenha muitos anos de vida, né, uma vida Axé, meu longa, pai, a todos para que axé. possa iniciar e conduzir muitas pessoas para o caminho do Ah, Vodum, mas a senhora poderia colocar, é porque existe uma diferença muito grande que a gente percebe em outros axés, que é a diferença familiar e a diferença
espiritual de filhos. Dentro do seu axé, das suas orientações, né, da sua casa matriz, como acontece a herança dentro do seu axé? Quem é da casa de santo? Parente consanguíneo ou espiritual? Eu acredito muito que, como foi feito também com a avó Nicinha, como foi feito aí, tá minha mãe de santo aí também, ainda está viva, graças a Deus, que o jogo decide essas coisas, porque é algo que não pode se dizer fulano e cicrano, são os próprios que vão decidir. Eu acredito nisso, que é o jogo que faz isso, que vai apontar quem é que fica, quem tem competência e quem não tem. Acredito eu. Porque é o que eu entendo até hoje. É o que eu venho vendo sobre a minha família de santo. É sobre o jogo. A gente falou lá atrás, né, sobre a questão da hierarquia familiar, essas coisas, e tá certíssimo, tem que seguir Tem que aquilo que. seguir. Coisa. Bom, foi ótimo ter conversado com a Obrigada. senhora. Obrigada, meu pai. Adorei, foi muito bom. A voz do Sagrado agradece a sua disponibilidade de poder estar aqui colocando, né, a sua visão espiritual, o seu entendimento, para que todos ouvissem. Mas eu gostaria de pedir à senhora que deixasse um conselho para quem está chegando no culto, né? Aquela pessoa que quer se iniciar, né? O que a senhora falaria para essa pessoa? Uma questão de conselho. É, que faça, quando que se quiser realmente, faça com amor. E acredite naquilo que você está procurando, porque o sagrado é muito bom, só não faz ter amor, ser mais humano, procurar subir um degrau de cada vez, sem correr muito, porque aqueles que correm terminam se perdendo. E aqueles que vão com calma terminam se encontrando com o próprio orixá. E essa é a beleza maior que existe dentro da nossa religião. É Então, o a que eu voz do penso. Sagrado agradece a sua presença, né, a disponibilidade do seu tempo, né, de nos premiar, né, com essa entrevista. Nós temos uma coisa que a gente preserva, que é a particularidade dos zeladores, ogãs, equedes. A senhora gostaria. Telefone não, porque eu sempre acho melhor, porque a gente sabe que tem muita gente que faz até trote, né? Então não é É. legal. Mas a voz do Sagrado disponibiliza para alguém que quiser procurar a Mãe Socorro para jogar, se a senhora concordar em dizer os dias que a senhora atende. Eu sempre atendo de segunda a quinta, ou sábado, mas geralmente gosto mais. Sexta-feira, para mim, eu não jogo, não faço nada na minha casa, meus quartos de santo são fechados, em respeito ao Oxalá. E também é um dia que a gente só recorre quando tiver uma grande necessidade. E esses dias eu jogo. Sábado, geralmente, eu gosto mais de jogar hoje sábado, que é dia das Iabás, eu me sinto bem mais à vontade. E a Mas senhora, para a senhora prefere que o contato seja com a voz do Sagrado ou a senhora quer disponibilizar algum número? eu gosto mais da voz do sagrado, se me permitir. Claro que sim. Mãe Socorro de Iemanjá, muito obrigado, a sua bênção, A fique na benção. paz, né?
Axé Axé, meu Gonzon. pai. Axé Gonzon Axé, para a senhora. axé, meu Muita pai. saúde que a gente está precisando nesse momento. Axé, meu Um pai. grande Muito beijo. obrigada. Um grande beijo para o seu também. Eu que tenho que agradecer e desejo tudo de bom e as coisas boas para nossa vida e pedimos muito ao sagrado que nos ilumine, nos proteja, que nos dê muita saúde, que é o que a gente precisa nesse momento, é de muita proteção mesmo pela vida que estamos levando. Essa foi a entrevista com Etemir Socorro de Iemanjá, aqui na Voz do Sagrado, através dos Ogãs Abaixo, e vai estar disponível para todos no site A Voz do Sagrado e também no site no site não, no Face, perdão, dos Ogãs Abaixo e da Voz do Sagrado. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado a todos Obrigada, meu pai. e Colofé. Colofé, Lorum Colofé.